Meu filho vive doente. Quase todo mês eu estou indo para o pronto atendimento para levar meu filho porque ele está novamente doente. Bateu um vento, foi para uma poeira, tomou uma friagem e já está com febre, tossindo e roncando. O que pode estar acontecendo? Esse vídeo é para você hoje. Olá, eu sou o Gerson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje vou explicar por que as crianças podem ficar toda hora doentes e o que a gente pode fazer para te ajudar. Mas antes de continuar o vídeo, não esqueça de dar o seu like, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e siga o nosso canal. Bom, em crianças pequenas, o que pode acontecer são vários fatores que a gente precisa entender por que a criança está ficando doente. Ou a defesa ainda está em desenvolvimento, e aí a imunidade não está tão adequada para às vezes resistir contatos com vírus e bactérias, e aí qualquer coisa que ele vê, ele vai levar para casa ficando doente e às vezes, dependendo da situação imunológica da criança, às vezes nem completou um mês e novamente eu estou levando ele para o pronto atendimento. Outra coisa que pode proporcionar é se a criança tiver alguma tendência alérgica. Às vezes pode ter herdado da família alguma genética que favoreça mais acúmulo de catarro e esse catarro acumulado ele acaba sendo como se fosse a marmita do bicho. Ele acaba alimentando bactérias e vírus e tornando condições para uma reinfecção. Lembrando que muitas vezes tomar um antibiótico e só o antialérgico pode às vezes não tirar todo o resíduo que fica e esses resíduos acabam sendo uma causa muito importante para a repetição do quadro mesmo tomando um antibiótico mais forte. E a terceira grande causa é a exposição a muito mais poluição e também nos tempos mais secos, maior índice de sujeira, de poeira, de matéria particulada que sobrecarrega todo o nosso filtro. Nós adultos já sentimos bastante, mas nossa criança pode ficar mais sobrecarregada. E aí, quem aproveita é o vírus e a bactéria. E quando isso acontece, todo mês ou com muita frequência eu estou indo mais do que devido no pronto-socorro, onde eu tenho que sair do meu trabalho, parar minhas coisas, perder um tempo às vezes na fila, que quando a criança fica doente, às vezes não é só seu filho, muitas crianças ao mesmo tempo com a mesma situação, acabamos perdendo tempo. Varando a madrugada para ver se meu filho está bem ou se a febre baixou, eu fico cansado e eu não consigo às vezes tocar a minha vida, principalmente quando a criança ainda está em desenvolvimento, principalmente nos 3, 4 primeiros anos de vida, onde a defesa ainda está amadurecendo. E às vezes a gente começa a achar onde é que é o defeito. Será que é alguma questão alimentar? Será que faltou alguma vitamina? Será que eu não estou conseguindo cuidar de uma forma adequada? E a investigação com um otorrinolaringologista, com um especialista, ajudaria a esclarecer, principalmente que boa parte dessas infecções vem da região mais alta. Rinites e sinusites, as gripes e os resfriados vão vir pelo nariz, as infecções de garganta e nas amígdalas e até as infecções de ouvido, já que a região é toda interligada. São as grandes causas de ida aos pronto-atendimentos para crianças menores de 4 anos. E é a principal causa, às vezes, de problemas para muitos pais, principalmente que têm filhos nessa idade. E mais importante, não existe uma fórmula mágica, uma vitamina, ou às vezes aquele remédio que às vezes funcionou em uma outra criança, no filho de um conhecido, até mesmo no irmão mais velho do meu filho, que deu certo, pode não funcionar para o outro. Cada um tem o seu jeito de reagir, cada um tem as suas necessidades e seus problemas. E por isso que fazer exames é muito mais importante do que dar o primeiro xarope de reforço e falar que vai resolver todos os seus problemas. Porque cada um tem a sua própria repercussão em termos de saúde e em termos de imunidade. E aí vem a intenção do especialista em pedir exames. Existem exames laboratoriais, exames de sangue para ver quantidade de anticorpos, que nós chamamos de imunoglobulinas. Testes alérgicos, é claro que dependendo da criança, dependendo da sensibilidade, às vezes já podem ser feitos dependendo da situação da alergia, principalmente se tiver asma ou outras alergias envolvidas. Ver se está respirando de uma forma adequada. Existem exames para ver dentro do nariz, seja as microcâmeras chamadas nasofibros ou até mesmo o raio-x de cavo, que vê o tamanho da adenoide, que acumula secreção e leva também a maior índice de roncos e infecções. Ver se essa amígdala está funcionando ou se está tendo um acúmulo de bactérias. Isso também é visto nos exames de sangue e também conseguir examinar e ver toda a criança, mesmo na fase que ele não está mais em crise, mas o que sobrou dos últimos tratamentos. Às vezes faltou tirar o resíduo, às vezes faltou tirar o catarro, às vezes faltou um tratamento alérgico para o nariz não ficar acumulando tanta secreção. E aí sim, nós partimos para um tratamento mais efetivo. Se a criança tem problemas de alergia, o controle alérgico já é o primeiro passo para não ter uma
um acúmulo de secreções, aquele nariz entupido e também criar melhores condições de ventilação que faz o corpo funcionar de uma forma mais adequada contra gripes, resfriados e até infecções virais e bacterianas. Se temos problemas de anemia, problemas de vitamina, aí sim, o exame de sangue vai dar um parâmetro adequado se eu preciso pensar nesse tipo de suplemento, seja com vitaminas, seja às vezes com probióticos ou às vezes com remédios que vão induzir a produção de anticorpos. Só que às vezes a gente pega pacientes que o índice já está alto e aí não adianta eu querer subir o que já está alto. Às vezes vai chover no molhado e não vai ter muita eficácia. O mais importante é saber que quando bem indicado, a vitamina vai funcionar, mas depende de cada um. E também, o especialista vai também interrogar como é que estamos no suporte, como é que a gente está no dia a dia fazendo essa criança ter todo o suprimento necessário para se defender. Uma criança que só come arroz e feijão e não come verdura, não come frutas, não tem uma dieta equilibrada, fica mais difícil de dar todos os recursos para produzir os anticorpos necessários para a defesa. Eu falo que seria mais ou menos querer mandar fazer uma obra e não dar os tijolos para ele construir. Então, a alimentação adequada, uma boa rotina de sono, uma boa quantidade de água, hidratação diária e também os cuidados das doenças de base, como as alergias, são extremamente importantes. E isso não tem no receituário, isso não vai voar de uma receita para dentro do meu corpo. Isso é necessário uma rotina e, às vezes, organizar o dia a dia. Principalmente a dos pais que, às vezes, na correria, acabam deixando para aquela comida mais fácil, ou tudo bem, não quis comer, acaba deixando a criança querer insistir em alimentos não muito saudáveis. E para essas dificuldades que um especialista pode te ajudar a te orientar e achar um rumo melhor, não somente para fazer ele melhorar naquele momento, mas para não ficar doente toda hora. Saber o que está acontecendo é o primeiro passo para uma sequência mais saudável para o seu filho. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ative o sininho para não perder o nosso próximo vídeo e siga o nosso canal. Até mais!